Bom dia, muito bom dia! Bem-vindos à nossa live e meditação de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram e estamos entrando aqui no Insight Timer. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar trazendo um assunto, 3 situações para evitar a ansiedade. Então, bora que a gente aqui vai falar sobre 3 coisas que a gente às vezes não se dá conta, não percebe, mas que nos deixa extremamente ansiosos, certo? Então, todo mundo que for chegando vai dando bom dia, vai dizendo da onde está falando, vamos trocar essa energia e a gente vai trazer algumas coisas aqui que a gente às vezes não percebe, que nos causam bastante ansiedade e que a gente precisa controlar, a gente precisa perceber. Eu sempre digo, para as minhas mentoradas, que às vezes a gente pensa que a ansiedade é algo que sozinha ela vai se resolver. E elas me dizem, Lu, eu penso que eu tô ansiosa e daqui a pouco eu já vou parar de ficar ansiosa, assim, no passe de mágica. E isso é o que todos nós queremos, Na verdade, todos nós queremos esse passe de mágica, essa coisa que do nada a ansiedade passe. Só que a gente continua tendo o mesmo comportamento, o mesmo tipo de pensamento. E aí é aqui que a gente precisa entender que não é desta forma que vai funcionar. E a primeira coisa para haver essa mudança e a gente conseguir realmente se livrar da ansiedade é a gente tomar consciência do que nós estamos pensando e sentindo, certo? A gente toma essa consciência, depois a gente ressignifica aquelas coisas que ainda estão nos deixando ansiosa, ou uma crença limitante, ou um pensamento repetitivo, aquilo que está me deixando ansiosa, eu tomo consciência, eu vou ressignificar e eu vou ter um novo comportamento. Agora, o que é importante aqui? Bom dia, Mônica, bem-vinda! O que é importante aqui? A gente perceber lá na raiz, lá no início, esta interrupção que a gente precisa fazer, certo? E é aqui que a gente tem que tomar essa primeira consciência, porque se a gente não toma consciência aqui, lá no início, a gente não vai conseguir ressignificar e não vai conseguir mudar o comportamento e ficamos nesse círculo vicioso. Bom dia, Beta, minha querida, saudade! Manda mensagem aí, me diz como é que estão as coisas, tá? Então, todo mundo que for chegando aqui no Instagram, aqui no Insight Timer, vai dando bom dia, vai se sentindo extremamente bem-vindo, certo? Vamos trocar aqui essa energia. Então, o que acaba acontecendo? O primeiro passo é a gente tomar essa consciência, tá? Para que haja uma ressignificação e para que haja uma mudança de comportamento, como eu tô dizendo. Sempre, o método que eu trabalho, tá? Com as minhas mentoradas, sempre é baseado nisto. Tomada de consciência, ressignificação e reposicionamento, certo? Aqui, bom dia, Maria Inês, bem-vinda! Então, a gente precisa estar constantemente percebendo os nossos pensamentos, vigiando os nossos pensamentos, interrompendo os nossos pensamentos para que as coisas aconteçam. E aqui eu vou trazer 3 situações que normalmente nos trazem ansiedade, a gente não percebe e não começa a tomar aquela consciência, certo? Então, primeiro é aqui que eu tenho que olhar, ressignificar para depois mudar o comportamento. Então, uma das coisas que eu tenho que evitar para eu conseguir parar com a ansiedade, tá? É dizer sim para tudo e todos. Quando a gente não sabe colocar os nossos limites, falar as nossas necessidades para as outras pessoas, isso começa a acontecer de uma maneira muito rápida. Como eu quero alguma coisa e eu não sei comunicar isto, e eu começo a dizer sim para os outros, mesmo que eu queria dizer não, mas eu falo para agradar, para ser valorizada, para ser amada, isto começa a me gerar uma ansiedade. E aí
ali naquela parte que eu falei de tomar consciência, isso já não acontece. Porque eu já tô indo contra algo para mim mesma. Então aqui é o primeiro ponto que a gente precisa entender e qual a situação que eu tenho que evitar, tá? Inclusive, esse é um ponto que eu vou falar amanhã na minha masterclass, certo? Se você ainda não tá no meu grupo do desafio 5 dias contra a ansiedade, vai no meu link da bio, entra lá no grupo do desafio, que é onde eu vou estar disponibilizando, e amanhã a gente vai ter uma masterclass incrível, falando o tempo todo sobre como a gente já pode trabalhar essa questão de colocar os limites, falar o que é importante, porque isso é uma das coisas que tá com certeza te deixando ansiosa e menos consciente, certo? O segundo ponto que a gente tem que evitar para nos trazer mais clareza, mais leveza e menos ansiedade é tentar resolver tudo sozinha. E aqui eu também perco a minha consciência, lá o que eu explicava antes, tá? Então, quando a gente tenta resolver tudo sozinha, deixa que eu faço. Gente, eu também já fui muito assim. E eu tenho que me cuidar, porque eu ainda sou assim de vez em quando, certo? Aquela coisa o quê? Nós fomos criadas, tá? Desde muito pequena, para ser forte, para dar conta de tudo, para não pedir ajuda. Para isso que a gente foi criada, nesse registro nós fomos criadas. E aí o que acontece? Hoje, se eu tenho que pedir ajuda, é um sinal de fraqueza. E aí a gente começa a ter problemas. Por quê? Porque pedir ajuda, parar de querer resolver tudo sozinha, vai me trazer a consciência lá que eu falei. Eu tenho que ressignificar que pedir ajuda é sinal de fraqueza, para me reposicionar e dizer, tu pode me ajudar? E isso seja para o nosso parceiro, para os nossos filhos, para um mentor, uma mentora, para uma pessoa do meu trabalho, certo? Porque a gente, de certa forma, quer fazer tudo sozinha. E aí a gente acha que dá conta. E aí o que acontece? Tô sobrecarregada. Tô assoberbada. Sabe que eu tava fazendo uma sessão essa semana com uma mentorada? Olha que interessante. E ela disse assim pra mim, que ela tava domingo, né? Ela tava dobrando a roupa, organizando as roupas das crianças dela, do marido, e o marido dela tava deitado no sofá. E aí ela me disse assim, Lu, eu fiquei com uma raiva dele, porque ele tava deitado no sofá, descansando, e eu tava lá dobrando as roupas e organizando as coisas pra semana. E eu perguntei pra ela, e por que tu também não tava deitada no sofá descansando? Por que tu não te deu ao luxo de deitar no sofá e descansar, já que era domingo, e que tu poderia organizar as coisas, e depois vocês poderiam fazer até, aí tu poderia chamá-lo e dizer assim, vamos organizar as roupas porque a gente tem a semana pela frente? Só que o que aconteceu? Ela ficou com raiva, e olha que isso ela já tá bem consciente, tá? E ela ainda disse, eu não estourei com ele, eu não explodi com ele, porque eu percebi que aquilo era uma reação minha, certo? Mas em outros momentos ela teria sim estourado e explodido com ele, tá? Então, o que a gente tem que estar atento aqui? Porque olha lá o que eu falei da consciência, para eu ressignificar e eu me reposicionar. Então, já que era domingo, que teoricamente ela também tinha que estar descansando, por que ela não foi descansar e falava para ele, olha o que eu falei, né? Dizer sim para todo mundo, tá? A primeira situação que gera ansiedade que eu falei agora há pouco. Então, se eu consigo me permitir descansar também, certo? Eu ainda disse, tu deveria ter deitado com ele no sofá, ficar abraçada, vendo Netflix, fazendo o que vocês quisessem, entendeu? Certo? Por quê? Porque tu traz uma outra leveza, tu ressignifica aquela consciência. Ela não conseguiu chegar a esse ponto, mas ela conseguiu parar e não brigar com ele. Só que ela também não conseguiu pedir ajuda. E é aqui que eu tô dizendo, esse ponto nos causa muita ansiedade, tentar fazer tudo sozinha.
tá? E o terceiro ponto, a terceira situação que a gente tem que evitar para não ter ansiedade e tomar consciência disso. Gente, esses 3 pontos que eu tô trazendo são lá do primeiro passo que eu falei. Toma consciência, ressignifica e se reposiciona, quer dizer, se comporta diferente, tá? E o terceiro passo, que não é menos importante, mas que a gente tem que evitar para não sentir ansiedade, é procrastinar decisões difíceis, certo? E ainda pegando o exemplo da minha mentorada, foi aqui que ela não fez. Porque ela tomou a consciência de que ele estava deitado no sofá e ela não. Ela tomou consciência de que ela não precisava resolver tudo sozinha, mas ela não foi conversar com ele e dizer, quem sabe então agora nós dois ficamos abraçadinhos aqui, vamos descansar e depois a gente dobra a roupa, certo? E essa decisão difícil, eu tô dando um exemplo bobo aqui até, mas quantas conversas a gente tem que ter, seja com o nosso parceiro, com os nossos filhos, com o nosso chefe, com o que eu quero, ter clareza para minha vida, certo? Tantas coisas que são decisões difíceis, conflituosas e que a gente acaba adiando. E sabe por que a gente adia, gente? Isso é a coisa mais natural. A gente coloca para baixo do tapete, porque a gente acha que que isso vai se resolver sozinha. E é difícil, me incomoda mexer nisso. Então, deixa assim. Só que isso não vai resolver. Pelo contrário, aquilo que eu vou botando aquela sujeira para baixo do tapete e que eu não vou resolvendo, vai se transformar num grande problema futuro, tá? Eu não vou olhar para as minhas crenças, porque me dá dor. Eu não vou começar uma terapia, porque eu vou mexer lá naquilo que me incomoda. Eu não vou olhar para a situação financeira da minha vida, mas que tá caótica. O que tu acaba fazendo? Piorando essas situações. E olha bem o que eu tô querendo dizer. A gente acha que isso vai se resolver sozinho. Não vai se resolver se a gente não fizer nada, tá? E essa é uma grande ilusão da nossa mente. Achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Quando eu tava muito doente, certo? A minha doença de Crohn, doença crônica, psicossomática, eu tinha as crises, eu não queria olhar para a causa, que era o quê? Um casamento fracassado, onde eu me sentia extremamente mal, certo? Eu estava desempregada, eu tinha 2 filhos para criar, eu tinha uma sociedade, tá? Porque naquela época a gente fazia parte de um movimento de casais jovens da igreja, então eu não posso pensar em me separar, como é que as pessoas vão me olhar dentro da igreja, certo? E eu não queria olhar para isso tudo, para todos esses conflitos. E o que eu fiz? Fiquei empurrando 2 anos a causa, que era aquele casamento fracassado, tá? Que vamos deixando assim, vamos conversando, vamos ver até onde dá. Só que tu vai fazendo isso por um período. E depois, se tu vê que o outro não está disposto também a mudar, também a crescer, também a evoluir, também a ajudar, não dá mais, certo? E eu demorei muito tempo para olhar isso, querendo que a situação se resolvesse. E as conversas vão adiantar e tudo. E o que aconteceu? Eu não olhava para a causa da minha doença. A doença estava no meu corpo físico, me dando crise. Que toda semana eu tinha que ir para o hospital, soro, buscopan e plasil. E aí? Eu não olhava para a causa, que era todo esse sentimento de ansiedade, todo esse sentimento de frustração, todo esse sentimento de contradição que eu tinha dentro de mim. Como é que eu vou me separar se eu faço parte do movimento de casais da igreja? Como é que eu vou me separar? Gente, sério, uma das coisas que mais... Eu já falei isso em outras lives, mas talvez você não tenha ouvido. Que mais
atrapalhava a minha decisão de separar, mesmo sabendo que era a decisão mais acertada naquele momento, era o quê? O que Deus uniu, o homem não separa. Cada vez que eu me deitava na cama, deitava do lado daquele homem que eu pensava assim, esse não é o cara que eu casei, eu pensava, o que Deus uniu, o homem não separa, o que Deus uniu, o homem não separa. Aquela coisa martelava 24 horas na minha mente, certo? E fazia o quê? Me paralisava. E eu fazia o quê? Mais uma vez eu dizia sim para todos, para aquela sociedade, para aquele casamento falido, e dizia não para o que eu estava sentindo. O que eu fazia? Aumentava as minhas crises da doença. E o que eu devia ter feito? Parar de colocar para baixo do tapete. Porque quando eu olho a causa da minha doença, hoje eu consigo ver que foram 10 anos num casamento que eu sabia que estava fadado ao fracasso. E eu não vou dizer por causa disso, daquilo, por minha causa dele, que eu era adolescente, nada. Não é isso que eu tinha que olhar. Eu tinha que olhar qual era a causa, tomar consciência, lembra que eu falava no início? Tomar consciência de quais eram as causas daquela doença que eu estava manifestando no meu corpo, certo? E é aqui que a gente precisa ter essa consciência, tá? Então, muitas vezes, essa procrastinar decisões difíceis é isso. Eu fico achando que vai se resolver sozinha. Eu vou botando para baixo do tapete. E eu falo isso como uma pessoa ansiosa que escreveu inclusive esse livro, Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano, que aqui eu trago práticas, tá? Porque eu acredito na prática. Se eu não praticar técnicas de controle mental prática no meu cérebro, eu vou voltar a ser uma pessoa ansiosa. E por isso que amanhã eu vou estar fazendo a Masterclass. Na Masterclass eu vou trazer prática para a gente entender como a gente pode sair da ansiedade de uma vez por todas e ter essa leveza, essa alegria. Eu mudei não só o meu casamento, a maneira de criar os meus filhos, eu mudei a minha carreira, eu mudei de país, eu mudei a minha vida. E hoje eu consigo ter essa vida leve, feliz, tranquila, ajudando muitas pessoas, que é realmente realizando o meu propósito, porque eu mudei. E olha quantas vezes você fica procrastinando decisões difíceis, que eu falei que é o terceiro ponto, e gerando ainda ansiedade, tá? A ansiedade, ela só vai ser realmente trabalhada, feita, quando a gente começa a praticar. Então, esses 3 pontos, tá? Parar de querer fazer tudo sozinha. Dizer não para si e dizer sim para os outros. Quer dizer, não saber colocar limites, tá? E procrastinar decisões difíceis vai fazer com que você ainda continue tendo ansiedade e não perceba. Ou pior, não tome consciência de que você está ansiosa, de que você está gerando doença no seu corpo e não sabe por quê. Ah, depois veio o diagnóstico. Ah, pois é. Esse diagnóstico, eu tenho endometriose, eu tenho doença de Crohn, como eu tenho qualquer coisa, tá? E hoje eu consigo, gente, já faz quase 6 anos, tá? Que eu tô sem medicação. E os médicos, depois que eu operei o intestino, eles tiraram aquela parte e me disseram assim, tu vai tomar remédio pro resto da vida porque a doença é crônica. E ali eu disse, não. Se eu criei essa doença porque é psicossomática, como eles mesmos me disseram, eu vou curar. E é isso que era uma das piores coisas que poderia ter acontecido na minha vida, foi o trampolim para quê? Para eu estudar neurociência, física quântica, espiritualidade e hoje eu ser a terapeuta que ajudou já e transformou a vida de mais de 2.000 pessoas. Nada disso teria acontecido se não fosse aquele problema. E o problema normalmente tem uma oportunidade. Você está vendo essa oportunidade na sua vida? Você está vendo que essa live aqui é uma oportunidade?
Ah, como é uma oportunidade, eu nem estou oferecendo nenhum tipo de serviço, produto, nada, né? Tô te convidando para vir para a Masterclass amanhã, gratuita, certo? Que lá eu vou aprofundar mais sobre isso, tá? Então, vai lá no meu link da bio, entra no grupo do desafio e lá você vai entender melhor como que a gente pode estar fazendo isso, certo? Mas isso que eu trouxe agora já é para te trazer consciência de que esses 3 fatores, tá? Querer resolver tudo sozinha, dizer sim para todos e procrastinar decisões difíceis podem e devem estar somatizando doença no seu corpo. E é uma ansiedade que você não está consciente, certo? Vamos fazer uma breve meditação, colocar alguns downloads para a gente começar esse dia lindamente, começar aí no Brasil, que aí são 7h50, aqui são 10h50 já. Bora? Então, quem puder, certo? Depois eu vou subir essa live lá pro meu YouTube. Se você lembra de alguém que está sofrendo de ansiedade ou que tem algum comportamento desses que eu disse agora e que não se dá conta, manda depois, vai lá no meu canal Lu Ativamente, manda essa live depois para essa pessoa. Com certeza você vai estar ajudando ela também, certo? Então, vou convidar quem puder sentar ou deitar, pode ser, tá? Mas parar 3, 4 minutos é o suficiente para a gente reprogramar aqui, ok? Então, vou te convidar para fechar os olhos, começar a respirar lento e profundo. Vai conectando com o seu coração. Imagina no seu peito uma luz branca dourada. E essa luz te liga agora lá no centro da Terra, lá no alto, na 12ª dimensão, formando um tubo de luz ao redor do seu corpo. Respira. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de nós todas as desculpas que a nossa mente ilusória continua nos dando e que nos impedem de sermos a nossa própria essência. Então, que retire de nós todos os medos, ilusões, que ainda de certa forma estão impedindo de nós sermos totalmente felizes. Que isso tudo seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, conecta com teu coração e sinta que ele está sendo limpo. Que todo esse peso, essa densidade, está agora saindo pelo topo da sua cabeça, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós, em qualquer momento que esteja assistindo essa live, a definição mais elevada de tranquilidade e equilíbrio. Que é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos tranquilas, tranquilos, calmas, equilibradas, em qualquer hora do nosso dia, tempo, espaço, ambiente. E que isso é possível sem limitações, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da tua cabeça, passando por cada um dos teus chakras. Essa luz verde vibra agora em todo o seu corpo, junto com os médicos de cura do raio verde, trazendo esta nova configuração. Respira lento e profundo. Essa luz verde vai continuar reverberando no seu campo, trazendo esta nova configuração. E quando quiser, vai se conectando com aqui agora, lentamente abrindo os seus olhos. Vão dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, toda quarta-feira a gente tem a live aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Todos são extremamente bem-vindos e muito queridos para mim.
Quintas-feiras a gente tem às 9 horas do Brasil, meio-dia de Portugal, tá no Instagram. E amanhã, esta masterclass incrível, tá? Que vai ter aí com certeza muitos benefícios para você não só lidar com a ansiedade, como aprender a gerir melhor as suas emoções. Então, se você ainda não tá no grupo do desafio gratuito, entra lá no link, aqui no link da bio, nesse grupo que a gente vai estar amanhã lá soltando o link para você participar da masterclass ao vivo comigo amanhã à noite, tá bom? Gratidão, Mônica, eu que agradeço a todos vocês que estão aqui. Um beijo no coração de vocês e espero vocês amanhã na live e depois na masterclass. Fiquem com Deus e obrigada.